O Botafogo acabou de vencer o Boa Vista no jogo de ida das semifinais da Taça Rio. O Botafogo que colocou hoje uma equipe completamente alternativa, mesclando alguns jogadores do Sub-20 com alguns jogadores que são considerados reservas e venceu o jogo sem grandes complicações. Pelo menos passando ali dos 15 minutos do primeiro tempo, o Botafogo conseguiu controlar muito bem a partida e venceu até com uma certa facilidade, poderia ter feito um placar mais largo. E eu quero destacar aqui para vocês alguns meninos, né, principalmente esses jogadores do Sub-20 do Botafogo que tiveram uma boa atuação. Eu quero destacar primeiro o Arthur Novaes, volante, bom de bola, canhotinho, consegue encontrar passes, jogador que está se desenvolvendo muito bem. Quero destacar também para vocês a boa atuação, mais uma boa atuação do zagueiro Gabriel Justino. Eu já achei que ele foi bem no clássico contra o Vasco, quando o Botafogo jogou aquela equipe Sub-20 alternativa, e mais uma vez o Gabriel Justino foi bem, não só pelo gol marcado, mas pela atuação. Eu vejo ele como um zagueiro que vai sempre bem nesse tipo de duelo, um contra os atacantes adversários. Ele tem um bom tempo de bola, um zagueiro bem consciente, que parece até que já é mais experiente do que ele é, né? É um menino subindo pros profissionais do Botafogo. E aí foi ele que abriu o placar, né? E uma jogada de bola parada, que você tem o Ítalo, que também é zagueiro dentro da área, você tem o Gabriel Justino dentro da área. O Ítalo escora essa bola, o Gabriel Justino consegue se antecipar ao jogador do Boa Vista e com o pé ele faz o toque tirando do goleiro. E é um gol importante, né? Que, assim, por mais que o Botafogo já naquele momento do jogo estava melhor do que o Boa Vista, o jogo estava em 0 a 0. E aí quando faz esse primeiro gol já dá uma aliviada bastante ali na equipe, para o time depois trabalhar com maior tranquilidade. Então quero destacar esses dois jogadores do Botafogo. Também quero destacar o Caio Vale, que poderia ter dado uma assistência para o Nathan Fernandes. No detalhe estava em impedimento, mas também fez uma boa partida. O Cadu jogando de zagueiro, que é mais um menino do Botafogo. Hoje quem jogou na ala foi o Vidalba, e aí o Martin Anselmi costuma fazer isso, né? Trazer os jogadores que são laterais direitos para ser um zagueiro pelo lado direito. O Cadu se comportou bem. O Ítalo fez uma partida hoje aceitável também, melhor do que o clássico diante do Fluminense. É claro que tem um adversário bem mais fraco, mas fez ali um bom jogo. Falar também para vocês do goleiro Raul, que teve uma atuação que não precisou fazer grandes defesas, mas se comportou bem no trabalho de bola com os pés. Foi muito importante nesse trabalho de bola com os pés. Se vocês perceberem, principalmente ali no segundo tempo, o Raul fazendo muito do que gosta o técnico Martin Anselmi, esperando o jogador da pressão adversária saltar em cima dele, liberar espaço para o homem livre e trabalhar nas costas dessa pressão do Boa Vista. Principalmente ali na reta final do jogo, o Botafogo fez muito bem isso, né? A ideia de você atrair a marcação, pressão do adversário, e aí você utiliza o espaço deixado entre a pressão do adversário, o primeiro bloco de pressão, e a última linha do adversário que tá marcando. Quem tava entrando ali era o Arthur. Então, assim, deu pra ver bastante da ideia, assim, de jogo que tem o Martin Anselmi. É claro que ele também vai tentar fazer no time titular principal do Botafogo, e eu gostei. Também destacar o Arthur, que marcou um gol, né, na assistência do Edenilson. Edenilson que fez sua estreia hoje pelo Botafogo, deu assistência, jogou como um volante ali ao lado do Arthur Novaes, os dois jogadores que tinham liberdade para ir para o ataque, tendo em vista que o Botafogo tem esse esquema com 3 zagueiros e libera também seus volantes para jogar lá na frente. Edenilson deu uma assistência para o gol do Arthur. Uma boa jogada do Botafogo, construída de pé em pé, o time trabalhando bem a posse de bola, até conseguir encontrar essa finalização do Arthur. Também esse gol sai muito cedo, bem no início do segundo tempo, e traz uma tranquilidade ainda maior depois para o time do Botafogo. Mais para frente o Botafogo tem esse gol anulado do Nathan Fernandes, então o jogo poderia ter sido 3 a 0 Botafogo. Depois ainda teve bola no travessão, no chute do Arthur Isaac. Então o Botafogo hoje fez um jogo bom e conseguiu vencer do time do Boa Vista. É claro que não é parâmetro você ganhar do Boa Vista, o Botafogo não fez mais do que a sua obrigação, mas é sempre bom destacar esses jogadores, principalmente os que estão subindo da base, para dar essa moral também para a molecada do Botafogo. Destacar também o Gabriel Abdias, que entrou na reta final, o Cauã Toledo, que quase marcou um gol também. E eu acho que esse é o ponto mais positivo que fica dessa partida do Botafogo. E foi a vitória do Botafogo em cima do time do Boa Vista. Boa Vista começou bem ativo no ataque, teve algumas possibilidades de fazer o gol. O Botafogo demorou a se arrumar defensivamente na partida. Também tem aquele ímpeto, né, do mandante tentar começar em cima. Olha só essa chance que tem o Boa Vista, o jogador furou, né? É algo que não pode acontecer, né? Pode ser defesa titular, reserva, a que for do Botafogo não pode dar um espaço daqueles para finalização de um jogador dentro da área.
Mais um lance do Boa Vista e começou nesse abafa, né? Eu até comentei com vocês que os primeiros 15 minutos de jogo foram no Boa Vista. O Botafogo teve dificuldade para se encontrar nesse começo na partida. Mais uma chance de gol do Boa Vista, né? Mas nesse caso aqui o Ítalo conseguiu fazer o corte. Se ele também não corta, o camisa 9 aqui do Boa Vista estava muito pronto para fazer o cabeceio na direção do gol. Mas o Botafogo iniciou com alguma dificuldade na hora de fazer a marcação. Aí o Botafogo começa a criar suas possibilidades de gol. Primeiro nesse chute do Arthur dentro da área. Hoje o Botafogo sem um centroavante, né? O Nathan Fernandes jogando ali mais na frente. Começa a referência, esse falso 9. O Anselmo preferiu deixar o Kadir no banco nessa partida. E aí o Nathan jogou como esse cara mais móvel ali na frente. Mais um lance do Botafogo, de jogada de bola parada, tentativa de cruzamento para dentro da área. Hoje também teve a estreia do John Hernandes, né, lateral esquerdo. Fez uma boa jogada, mas é claro que é muito pouco ainda pra gente avaliar do jogador, né. Passa a tentativa de finalização perigosa do time do Boa Vista. Essa bola passa sobre o gol ali do Raul. Muita liberdade para finalizar, né, não pode acontecer. Ele tem que ser mais incisivo, marcar mais em cima naquele momento. É boa jogada do Hernandes, que chega até a linha de fundo, mas acaba sendo travado, né? Mas passou de 2 jogadores, conseguiu ir bem até a linha de fundo. Bom lance do Nathan, cruzamento para a área que passou assim muito próximo, né, do Caio Vale conseguir marcar o gol. Um bom cruzamento, uma boa tentativa ali do Nathan. E aí o gol do Botafogo, né? Ítalo consegue escorar e o Justino coloca ela para dentro das redes. Num golpe ali do Justino, importante, ganhar moral, ganhar confiança. Olha aí o Justino. E no segundo tempo, o Botafogo ainda consegue fazer esse gol com o Arthur. Bom passe do Edenilson, boa finalização do Arthur. Ainda tem um gol impedido também. Uma jogada do Caio Vale por dentro, que encontra o Nathan Fernandes fazendo essa ruptura na última linha. Nathan Fernandes corta bem o goleiro. E aí vem a finalização, mas estava impedido no detalhe. Depois foi revisto pelo VAR. O Boa Vista também teve um gol impedido, um gol anulado. Uma jogada também que era explorando a última linha alta do Botafogo. O jogador do Boa Vista consegue trazer ela na linha de fundo, faz o cruzamento, mas ficou por isso 2-0 Botafogo em cima do time do Boa Vista. E é isso, cara. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu ficando nessa, abração do Francesco. É nóis. Fui.